Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Mercado. Hoje vamos bater um papo com um especialista em empreendimentos de alto padrão, aquele que levou para outro nível o paisagismo urbano da cidade. Aqui comigo, Leopoldo Couceiro, diretor da Quadra Engenharia. Seja bem-vindo, Leopoldo. Eu quero logo te avisar que o teu nome era muito esperado por aqui. Obrigado, Bel. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no Grupo Liberal, um grupo que faz parte aí da nossa história, da trajetória da nossa cidade e de tudo isso que a gente tem vivido hoje. E é muito bacana estar aqui, encontrar os amigos. Estou muito feliz por estar aqui também. Nossa, nós que agradecemos. Leopoldo, eu gosto sempre de começar pela história do convidado, do negócio que ele está inserido, porque eu acredito que histórias conectam. E eu acredito nessa contextualização com o mercado, no mercado que ele faz parte. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da história da Quadra e, a partir dela, atua. Bom, vamos lá. A Quadra foi fundada em 1979. A gente está com 44 anos. Ano que vem temos a comemoração dos 45 anos. E ela vem numa trajetória muito bacana. Ela foi fundada pelo meu pai, pela minha mãe e por outros 2 sócios que tinham à época. Daí o nome Quadra, por serem 4 sócios. Isso futuramente mudou essa configuração com a entrada minha e do meu irmão na sociedade, mas continuou sendo Quadra. Hoje não, a empresa ela é só apenas minha e do meu irmão. Já estamos na 3ª geração na empresa, os nossos filhos já estão trabalhando dentro da empresa, o Felipe, meu filho, e o Arthur, filho do meu irmão. E a Quadra veio numa trajetória ao longo desses 44 anos muito bacana, uma trajetória que começou através do meu pai, que era um filho de açougueiro e merceeiro, ajudava o meu avô no açougue, cortando carne, depois saía da mercearia e ia para o colégio estudar, e assim foi, se formou e começou a trabalhar na engenharia. Teve um percurso por vários lugares e aí se encontrou junto com o Camilo Porto de Oliveira, que fez história na arquitetura paraense. E o Dr. Camilo, no decorrer dos anos, resolveu ir saindo da área da construção civil e passando para a área de entretenimento. Ele era proprietário do Gemini, ele era proprietário da Soela, Só Ele, que eram as academias aqui, uma das iniciais aqui de academia bacana, grande. Então, ele foi saindo da engenharia e acabou vendendo a parte dele na empresa para o meu pai. E dali a Quadra foi crescendo, surgiu mais e aumentou de tamanho. E nós tínhamos uma empresa bem pequena e fomos devagar. Hoje, graças a Deus, nós temos mais de 2,5 milhões de metros quadrados construídos de obras civis. Empregamos hoje 1.300 colaboradores diretamente, então são 1.300 empregos diretos que a Quadra gera. Temos hoje 17 canteiros de obra pelo estado, não só em Belém, mas trabalhamos também no interior, construindo hospitais, escolas e afins. Então, a Quadra não trabalha só no ramo imobiliário, ela constrói no B2B, ela constrói no público. Então, a gente faz supermercado, indústrias, hospitais. Temos obra de todo tipo, pequena, média, grande, não tem muita... o negócio é trabalhar. Então, e aí a Quadra cresceu com muito trabalho, com muita dedicação dos fundadores, nossa, hoje dos nossos filhos e de uma grande equipe que a gente tem que faz toda a diferença, seja do operário da obra a um diretor na empresa. A gente hoje tem profissionais do mais alto gabarito, cada um no seu setor, e que ajudaram fortemente a Quadra a chegar onde chegou, com qualidade, com determinação, com tudo isso. Então, hoje a gente tem uma empresa que, além de fazer coisa bacana, é muito bacana de trabalhar. E a gente trabalha muito feliz, inclusive fomos contemplados com a certificação GPTW. Eu ia falar disso daqui a pouquinho. Great Place to Work. Esse ano é a única construtora certificada atualmente no norte do Brasil. Que bacana. Tá? Então, assim,
que é a pontuação necessária para certificação era 70, nós obtivemos 91. Nossa, parabéns. Então, assim, isso mostra a satisfação dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores em fazer parte dessa família tão grande que é a Quadra. Eu digo que é a nossa família porque a gente passa mais tempo dentro da empresa do que em casa, né? Sim. Então, realmente tem que ser um lugar muito bom de trabalhar para você poder passar por isso tudo. E aí você traz pra gente essa coisa que é muito comum de o filho dar continuidade à história do pai, agora os filhos de vocês, a história de vocês, mas poderias também ter ido para outra profissão. Quando foi o momento que o Leopoldo falou, opa, é isso que eu quero? Na realidade, eu sempre frequentei a empresa. Eu, desde criança, acompanhava meu pai. Eu gostava muito daquele ambiente, eu gostava muito daquilo ali. Então, cheguei a cursar engenharia, mas não era a minha praia. Larguei engenharia e me formei posteriormente em design de interiores. E, fora isso, entrei na administração da empresa, fomos tocando, fomos crescendo e fazendo algumas coisas aí diferentes, inovando. Com o tempo, o papai foi sentindo aí que eu e meu irmão estávamos preparados para isso e foi cada vez mais passando o bastão para o meu irmão e depois para mim, ele é mais velho do que eu, e tocamos a empresa e, graças a Deus, hoje temos uma empresa bacana, sólida e com os nossos filhos já também lá com muita alegria, fazendo a mesma trajetória e hoje nos ajudando a inovar cada vez mais. E ele contou nos bastidores que o pai dele vai religiosamente todo dia para a empresa, né? Todo dia. Ou seja, está todo lá dia. Chega às 7h30 da manhã, ele está na empresa. Entregou o bastão, entregou. Mas fiscaliza. Mas fiscaliza. Então ele hoje entregou o bastão sob a supervisão dele, né? Tem 83 anos. Ainda hoje a gente estava sentado lá finalizando um novo produto que a gente vai lançar nos próximos meses, o Iconic by Quadra, que é na Doca. E ele estava passando de saída lá e entrou na sala de reunião para me dar um beijo. E aí eu disse, entra aqui, vamos ver isso aqui rapidinho. E coloquei as imagens lá na televisão para ele ver. E ele saiu feliz da vida, vendo aquele produto novo ali saindo do forno. Imagina. Com muita tecnologia, com muita inovação, uma estética diferente de tudo que já se viu aqui em Belém, um altíssimo padrão. E aí ele fica muito feliz, porque... Claro, porque acompanhou tudo, né? Vem de outra época, né? Quando ele vê o que era a empresa, o tamanho, a própria sede. Ano que vem a gente está se mudando para uma sede nova. São os 2 últimos andares do Quadrabras Corporate, lá na Doca, que a gente está construindo e será a nova sede da Quadra lá em cima também. Então, assim, é uma satisfação muito grande para ele. Ele é muito feliz com isso e, com certeza, a mamãe também, onde tiver, a mesma alegria. Porque ela foi a grande incentivadora para que a gente entrasse na empresa. Ela chegava e dizia, os meninos vão virar sócios, está na hora, e papai determinava, e junto com o papai nos ajudaram muito a essa trajetória. Então, para nós é uma satisfação, uma alegria muito grande tocar a empresa que eles lá atrás começaram a erguer. Não tenho dúvida disso. Como o Leopoldo compartilhou agora há pouquinho, eles possuem o selo GPTW, né, Great Place to Work, e que certifica aí como a Quadra como um ótimo lugar para trabalhar. E eu queria saber de você, quais pontos, eu sei que deve ter vários, assim, mas quais pontos você considera assim, os mais relevantes para vocês terem ganhado esse carimbo aí? Não sei, eu acho que a proximidade... Para onde vocês olharam? Eu acho que a proximidade nossa com os nossos funcionários. Qualquer operário de obra nossa tem acesso a nós. Isso é muito legal. Falam com a gente colabora com o que pode, ajudando de todas as formas. Temos uma equipe de RH muito poderosa que nos ajuda a melhorar a qualidade do trabalho e dos nossos funcionários terem tranquilidade. Então, a gente tem alguns projetos internos, alguns em andamento que ainda iniciarão, outros acontecendo, como temos o projeto Educar, que esse projeto tem 22 anos. Como funciona? Esse projeto ele começou pensando única e exclusivamente em alfabetização. Me partiu o coração quando eu chegava para pagar os operários de uma obra e o funcionário tinha que molhar o dedo na almofada de carimbo para assinar o contra-cheque. E aquilo me partiu o coração. E eu chamei uma tia minha, que é professora aposentada do Colégio Nazaré, e pedi a ela que arrumasse alguém
para tocar um projeto que eu idealizava, que eu estava pensando ali, assim, assado, e ela disse, meu filho, eu acabei de pedir a minha aposentadoria, pode ser eu. E a tia Maria Elisa, que é irmã do meu pai, toca esse projeto há 22 anos. Esse projeto já alfabetizou mais de 1.600 operários da construção civil. Gente, parabéns, viu? E é um projeto que cresceu. Ele deixou de ser só alfabetização. Hoje a gente tem biblioteca, discoteca, gibiteca, tem cinema, a gente tem aulas de informática, legal, né? Aula de artes plásticas. Então, assim, na minha sala eu tenho um quadro pintado por um operário nosso. Que bacana. Né? Então, assim, é um projeto que ele dá, inclusive, atendimento psicológico, e isso fez com que o nível de satisfação, de convivência, de amizade, generosidade, compreensão, tolerância dentro da empresa disparasse a níveis maravilhosos. Está explicado o selo, né? Entendeu? Então, são projetos que a gente tem agora, nós estamos desenvolvendo um projeto. A gente sabe da dificuldade de ter a casa própria no Brasil. E a gente está desenvolvendo um projeto agora que a Quadra vai construir 50 casas para doar a 50 operários. Então, esses operários serão escolhidos tanto por nós quanto pelos próprios operários, que a gente ainda vai determinar como estudar, como isso vai funcionar, mas eles mesmos vão ter a possibilidade de escolher quais colegas de trabalho, na opinião deles, têm o merecimento, porque entre eles sabem quem necessita mais, se ajudam. Exatamente, a história de cada um, né? Sabem a história de cada um, às vezes mais do que nós. Então, podem indicar dentro de uma... Sabe a situação que um amigo está passando, que tudo aquilo. Então, assim, vai ser um projeto marcante na nossa história e que vem aí nos nossos 45 anos. É um sonho nosso também. Então, assim, são 50 famílias que serão aquinhoadas com esse projeto da Quadra para a vida toda. Sim. Né? Porque é a casa própria. E entregues com titularidade, com registro de imóveis, com tudo isso. E é uma mudança realmente para a vida toda, porque não só quem está recebendo, mas quem vem a partir dele, exatamente, né? Fica para filho. Exatamente. Fica... E assim, a gente tem... Isso tem muito na nossa essência. Outro dia chegou um médico numa loja nossa, numa Quadra Store, e ele foi atendido por um corretor e ele se identificou com muita emoção, com lágrima nos olhos. Ele é filho de um ex-encanador da Quadra. E ele se tornou médico e foi lá na Quadra para comprar um apartamento. Porque a Quadra é uma referência na vida dele desde criança. Porque ele lembra das brincadeiras que o meu pai tirava com o pai dele, de como tratava o pai dele, uma série de coisas. Imagina então, a emoção assim, que tu sentiste. Eu tô falando aqui para vocês, a emoção já vem, né? Se emociona a gente, imagina quem faz parte da história. É muita coisa bacana numa história assim. E a gente é muito próximo da nossa equipe, a gente é muito próximo dos nossos funcionários. Eles têm acesso a nós, a gente faz de tudo que precisa. Estamos desenvolvendo um outro projeto que vai ter, inclusive, auxílio jurídico para os nossos funcionários, para os nossos operários, em renegociação de dívida e uma série de outras coisas, que a Quadra vai oferecer esse suporte para eles. Que bacana, Leopoldo. Você foi além da resposta que eu esperava. Porque que ele é um ótimo lugar para trabalhar, né, Ari? A gente olha, pensa... a nossa produtora já quer até enviar o curso. A gente pensa muito nisso. Se você não for trabalhar com alegria, com satisfação, sair de casa, deixar sua casa cheia de problema, você não está feliz. Exato. E na Quadra a gente quer ver o nosso colaborador feliz. A gente quer que ele saia para trabalhar sabendo que a família dele está bem, está bem cuidada, está bem assistida. Então, graças a Deus, a gente cresceu, a nossa empresa cresceu e hoje nos dá essa oportunidade de fazer esses projetos. Claro que idealizar é bacana, é lindo, é emocionante, mas tem que ter capital para conseguir realizar. E hoje, graças a Deus, a Quadra, uma parte do que a Quadra tem de receita, de lucro, ela é uma parte considerável, inclusive, ela é revertida em ações dessa natureza
não só para os nossos operários, mas para vários outros. A gente ajuda muito a Aval, a gente ajuda muito o Pará Solidário. No ano de 2023, nós construímos 20 casas para o Pará Solidário, para doar para pessoas que não tinham casas. Então, a quadra faz 2 casas por mês, junto com o Pará Solidário. A quadra doa, o Pará Solidário executa e entrega as casas. Então, assim, a gente ajuda aí... Casa do Menino Jesus. Assim, assim, a quadra é uma empresa do bem. A gente não fala muito disso, mas como você entrou nessa parte, eu antigamente não falava mesmo, porque eu tinha vergonha, eu tinha medo. Eu acho que falar isso podia parecer que a gente estava querendo se promover à custa do próximo ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu fui incentivado ao inverso por muita gente, dizendo que a gente precisava divulgar isso para que a gente pudesse estimular outras empresas. Eu olho pelo olhar da inspiração mesmo, a você olhar e falar, também. Nossa, bacana. E eu acho assim, como a gente estava conversando há pouco ali, é muito fácil tudo se jogar a culpa no governo, troca governo, entra governo e todo mundo joga a culpa no governo, reclama de tudo. Eu acho que se cada um de nós fizer um pouquinho da sua parte do que tem condição de fazer, eu acho que a gente já faz uma diferença legal. E a quadra tem essa filosofia e ela luta muito por isso. É por isso que está aí. E se tornou uma marca desejo. É disso que a gente vai falar agora. A Quadra Engenharia tornou-se uma marca desejo. A gente sabe que por trás de uma marca desejo há muita estratégia e intencionalidade. Eu queria saber de você, quais ações, na sua opinião, eu sei que deve ter várias, fizeram com que vocês se tornassem essa marca desejo? E em que momento vocês tiveram a percepção clara de que vocês eram muito? Por quê? Porque eu sei que não é uma marca desejo, quando a gente fala de marca desejo aqui, gente, não é mensurar através de venda de imóvel, porque a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Vocês se tornaram uma marca grifada, né? Então, eu queria saber que ações levaram a isso e em que momento vocês tiveram a percepção clara de que vocês são uma marca desejo. A quadra de 25 anos para cá, ela focou no mercado de alto padrão. E a gente fala que uma nova geração de prédios da quadra surgiu a partir de 99 com o Centurion, na municipalidade, um apartamento por andar com 300 metros quadrados. Então, ali a gente resolveu partir forte para o mercado de alto padrão, um por andar, 300 metros naquela época, e tivemos um sucesso de venda muito grande. E a gente tem um refino no que a gente faz, no nosso acabamento, no nosso trabalho, nos nossos projetos. E a gente foi aprimorando e evoluindo isso. Com muita tecnologia, com projetos totalmente diferentes do que se tem aqui. Hoje, um dos projetistas que trabalha para a gente, o Benedito Abud, que é paisagista, é dono do maior escritório de paisagista do Brasil. O maior escritório de paisagismo do Brasil. O Abud foi responsável recentemente pelo Cidade Matarazzo, que é onde tem o Hotel Rosewood, onde tem aqueles empreendimentos maravilhosos. Então, assim, a gente vai buscar referências, a gente vai buscar... E hoje o Abud está no 6º projeto para a quadra, aqui em Belém. Então, assim, é muito mais caro, mas é diferenciado. A gente tenta trazer essas referências para a nossa cidade. É o que você falou, você nichou no mercado de luxo, então tinha que sim. trazer e a gente, referências que... Assim, nós temos aqui arquitetos, designers, decoradores, paisagistas maravilhosos. Mas quando a gente traz um ou outro de fora, mesclando com os daqui, como a quadra costuma fazer, né, é uma troca muito importante. Não é uma questão de competência ou mais ou menos, mas é uma questão de trazer uma tendência que está dando certo fora, misturar na tendência que já dá certo aqui. Então você junta um pouco da regionalidade. Tem coisas específicas de produto que dão certo aqui, que em São Paulo, por exemplo, não vinga, e o inverso idem. Então, é muito importante essa troca e a gente conseguir elevar o nível do produto. E a gente conseguiu. Então, hoje, a quadra tem 12 empreendimentos simultaneamente em construção, todos de alto padrão. Seja de apartamento de 38 metros quadrados a 620 metros quadrados, a gente tem hoje em construção, mas todos de alto padrão. Mesmo o pequeno, é como se você estivesse morando num hotel 5 estrelas.
Então aproveita e fala pra gente, já que tá falando dessas parcerias incríveis aí, do Quadra Garden Portidelli, que foi uma nota que a gente deu na coluna do Conexão Mercado. A gente tem a coluna no impresso, no domingo foi uma nota que eu dei sobre ele, fica na Bernardo Couto, né? E aí você falasse um pouquinho do selo Eco Quadra e de condomínio sustentável. Pronto. O Quadra Garden Portidelli foi uma ideia que a gente teve. A gente já vem nessa pegada de melhoria, de sustentabilidade, constantemente, tentando melhorar a cada dia. E o Quadra Garden Portidelli foi um prédio que a gente teve um insight muito bacana, que ali naquele terreno funcionava uma loja de plantas, chamada The Garden Shop. E aí a loja de plantas saiu e a gente entra para fazer um prédio. E a gente precisa deixar esse ambiente como se continuasse a loja de plantas. Então, assim, ela serviu como uma grande inspiração. Legal. E aí a gente pensou num prédio que tivesse plantas. O prédio tem árvores no meio do caminho. Tem determinados andares que sai uma árvore. É a natureza pega 3, no centro da cidade, exatamente. Né? Então, você tem 3, 4 andares, assim, uma árvore passando, iluminada, na fachada do prédio. Fora muita floreira, tudo isso. E a Tidelli tem tudo a ver com isso. O mobiliário da Tidelli, preparado para outdoor living. A Tidelli é uma empresa que pensa muito em sustentabilidade, é uma empresa referência para nós. A Tidelli hoje tem loja em Dubai, nos Estados Unidos, e assim, é uma loja, é uma indústria para nós muito interessante, muito sofisticada. E como aconteceu essa parceria E a gente já usa a Tidelli nos nossos empreendimentos. Então começou assim, vocês usando já. Nós, inclusive, recebemos um prêmio da Tidelli recentemente, por sermos o maior cliente corporativo da Tidelli no Norte. Leopoldo, me perdoa se eu estiver sendo ignorante, mas é uma curiosidade minha agora que bateu aqui. Como é que vocês fazem para que o momento em que eu compro esse imóvel da Quadra, com o momento da entrega, porque tem uma lacuna aí de anos, certo? Uhum. Como é que vocês fazem para que aqui, na hora que eu estou recebendo, ele não esteja ultrapassado quando se trata de itens, de algumas coisas? A tua pergunta foi maravilhosa. Obrigada. Vou te dar um exemplo. Porque o mercado de luxo é dinâmico pra caramba. A gente atualiza, né, o nosso projeto. Eu não posso falar de tecnologia. Hoje a gente também tem o selo Quadratec, que a gente entrega o apartamento com Alexa num determinado produto, o outro não tem Alexa, mas tem identificação facial, tem biometria, tem não sei o quê. Então, assim, a gente está entregando muita coisa. Tem prédio nosso que você entra, dá o comando para Alexa e acende todo o apartamento. Tudo que tem controle remoto do teu apartamento pode estar ali dentro da Alexa e a gente já entrega instalado com a Alexa funcionando. E fora muitas outras coisas de tecnologia, como você chega com um carro no portão e já a leitura da placa do seu carro, identificação facial, muita coisa. E isso a gente vai... O que eu falo de tecnologia hoje, a gente sabe como funciona a tecnologia. Sim, dinâmica. Daqui a 4 anos, 5 anos na entrega de um prédio, eu tenho que atualizar. Então, por exemplo, nós estamos entregando o Will Palladio na Doca, esquina com a Pedro Álvares Cabral. O Will Palladio foi pensado há 6 anos atrás, quando a gente começa o projeto, passa um ano para aprovar, depois começa a vender, depois constrói, até chegar na entrega. Por exemplo, o Will Palladio não foi pensado na época para carro elétrico. Ele tem 6 vagas. Hoje, ele tem 6 vagas por apartamento. Das 6, hoje, 2 já vão receber o equipamento para carregamento de carro elétrico, de carro híbrido. A gente pensou para o Palladio em biometria na época. Hoje é tudo reconhecimento facial. Então, isso vai renovando. E a Quadra faz isso. A Quadra atualiza, né? O seu empreendimento. Muito legal. Então, se você olhar hoje, nós entregamos o Life recentemente na Boaventura. Ele era com spot na sacada. Aquele que ficou iluminado? Exatamente. Chamava atenção, viu? Chamava atenção, né? Ele foi vendido com spot na sacada. Hoje, a gente tem o LED, luminária de LED, linear, linda, que dá um tchan na fachada, que valoriza o empreendimento, que valoriza o imóvel que o cliente adquiriu. E a gente atualizou todo o projeto. Então, você olha e diz, está lindo. Mas 5 anos atrás não era aquilo. Entendi. Então, a Quadra não deixa
isso ficar ultrapassado. Vou te dar um exemplo. Nós lançamos o Piazza by Quadra, na Batista Campos, onde era a residência do senhor Rômulo Maiorana. Olha. Nós lançamos o Piazza. Já começou com uma história, né? Já começou, o terreno já começa com grife, com uma história. Entendeu? Isso é um foco muito bacana da quadra. Os nossos terrenos, quando você fala, estamos fazendo um prédio comercial Quadra Brás Corporate, onde é? Onde era uma parte do Colégio Moderno. Onde é o Piazza by Quadra? Onde era a casa do seu Rômulo Maiorana. Aí. Onde é o Will Palladio? É Doca número 1. Então, assim, os nossos terrenos, ele tem Isso é pensado estrategicamente por vocês. A escolha Tudo do faz terreno, parte daquelas ações que a gente estava falando. A escolha do terreno é essencial para o sucesso dos nossos empreendimentos. Então, assim, é muito bacana isso. E já é pensado. Quando nós lançamos o Piazza em março de 2020. Montamos uma loja lá, a nossa primeira Quadra Store foi montada na frente da Praça Batista Campos. Em abril ela fechou por causa da pandemia. Tudo que a gente falava no book do empreendimento era biometria, não sei o quê, não sei o quê. Primeira coisa na pandemia que disseram, ninguém encosta o dedo em lugar nenhum. Tira a biometria. Então, a gente tinha um mês de lançado. A nossa loja foi fechada e virou, como falei para você que a quadra funciona, ela virou ponto de coleta do Parasolidário. E lá a gente recebia água, cesta básica, tudo isso, e o Parasolidário passava para recolher, para distribuir para quem precisava naquele período. Então, essa loja rápido foi arrumada uma função social para ela enquanto ela esteve fechada, que tinha que ficar fechada por determinação, lockdown, tudo isso, mas ela ficava como posto de arrecadação do Parasolidário. Era uma função para ela, né? Então, lá foi tudo pensado de uma forma, a pandemia veio e mudou tudo. E muita coisa lá já foi atualizada. Então, é isso que, respondendo a sua pergunta, a quadra está antenada nisso o tempo todo. Então, um prédio que a gente pensa nele hoje para entregar daqui a 5 anos, ele precisa ser atualizado. Não a planta do empreendimento, a divisão interna, não. Mas que tipo de revestimento hoje ficou bacana, determinado revestimento que era bonito lá atrás pode não ser hoje, mas os nossos prédios aí são tão contemporâneos que a gente consegue que 5 anos depois ele continue bonito. E pequenos ajustes a gente faz. Mas eu não posso encantar o cliente só na hora de vender para ele. Eu tenho que principalmente encantá-lo na hora que ele chega com a família dele para morar ali. Então, esse é o nosso desafio constante. Até porque eu acredito que o mercado de luxo tem que ter esse encantamento mesmo contínuo para que ele continue sendo teu cliente, né? E essa preocupação nossa valoriza o empreendimento, valoriza aquela unidade que o cliente comprou. Você citou há pouco o Life. Era aquele que ficava aceso? Por quê? Ele ficou tão bonito que nós resolvemos deixar aceso para que todo mundo visse. E ele serviu de inspiração. Chamava a atenção. E ele serviu de inspiração. Hoje a gente está vendo muitos projetos na cidade fazendo aquela iluminação que a gente fez há um ano atrás e acendeu ali no Life. Então isso é muito legal, porque a gente vai gerando uma tendência que vai melhorando toda a cidade. Que vai fazendo com que os empreendimentos a gente vai levando a régua, tem que ir todo mundo junto. Como a gente também está sempre antenado na concorrência, a concorrência está sempre antenada na gente, a gente vai, e é muito salutar, é muito bacana isso para o nosso mercado, porque a gente vai levando o mercado paraense. Hoje eu posso dizer para você que tem prédios em Belém, empreendimentos não só da quadra, como de outras construtoras, que não deixam nada a desejar para prédios em São Paulo, em Balneário Camboriú ou em outros lugares do Brasil. Então isso é muito bacana, a nossa arquitetura está muito legal, está muito para frente, temos muita gente competente aqui, mais os de fora que de vez em quando a gente traz, então isso faz com que a nossa cidade fique cada vez mais bonita e está acontecendo. O mercado imobiliário paraense deu uma demonstração de competência nos últimos anos, elevando o nível dos empreendimentos, do produto, e está muito bacana isso de ver. Quem chega de fora aqui se espanta. E quando vê nossos projetos fora, em reuniões que a gente participa, tudo isso, o cara chega de, nossa, isso aqui foi feito em Belém? Foi desenvolvido esse projeto em Belém? Então, assim, hoje nós temos como mentor, consultor, conselheiro, não sei nem do que chamar ele,
o Walter Longo. Eu achei o máximo. Então, enquanto comunicador, então achei o máximo isso daí. Isso daí mostra realmente essa preocupação de vocês. Aquilo que a gente estava falando, né? Não é só entregar um apartamento, né, com alto mais. Padrão, né? É todo mundo que está envolvido, né? Toda É uma teu marketing, a tua preocupação, comunicação. exatamente. Fala um pouco dessa parceria aí com o Walter Longo. Essa parceria com o Walter foi o seguinte: a gente estava precisando, a gente está melhorando a cada dia em métodos construtivos, em materiais, em produtos, e a gente precisa comunicar isso cada vez melhor, muito bem. E a gente precisava de um conselheiro. Ele não trabalha para nós como uma agência, ele é conselheiro. Então, o que é que acontece? Nas nossas reuniões constantes, ou em Belém, ou em São Paulo, ou por vídeo, elas são constantes, e a gente se fala por celular o tempo todo. Ele está numa vibe agora que ele vê construção, ele vê alguma coisa diferenciada, ele manda um WhatsApp, olha isso que eu vi, olha que bacana, bora pensar nisso, bora. E sempre com ideias maravilhosas, um publicitário de mão cheia, reconhecido internacionalmente. E a gente trouxe ele para nos ajudar a comunicar esse produto para o nosso mercado, para que a nossa publicidade, para que as nossas estratégias de marketing, elas tenham o nível que os nossos empreendimentos já têm. Exatamente, tem que haver essa coerência, né? Exatamente. Com a forma como vocês comunicam, tem que estar coerente exato. Com o padrão a gente traz uma vendem. pessoa que está acostumado com a publicidade de São Paulo, com tudo isso, junta com a nossa equipe de marketing interno e com a nossa agência de publicidade, que é a Gama Comunicação, uma agência maravilhosa que nos atende há muitos anos. Então, junta essas três equipes e a gente consegue... né? Então, às vezes você pergunta, como vocês conseguiram isso? Pô, também tem muito investimento. Claro. Você chegar e trazer Walter, e trazer a Budi, João Armentano, trazer essa galera, custa caro. Mas não é esse o nosso foco. Exato. Nosso perfil não é o padrão. Isso, né? Então, é isso que a gente tem que trazer e demonstrar. O nosso garoto propaganda hoje é o Miguel Falabella. Miguel Falabella, Então, assim, isso traz credibilidade, isso traz uma voz marcante, um negócio super interessante, aquele negócio que você está olhando para o lado, quando você ouve aqui, você faz isso, que é a voz do Falabella. Ela te leva para aquilo. Eu digo sempre que se o Walter Bandeira vivo fosse, era ele a voz. Como uma vez disse a Fafá de Belém no show dela no Teatro da Paz, que ele fez uma participação especial e ela apresentou ele como Walter Bandeira, a grande voz do estado do Pará. E eu me lembro, criança, ele anunciando o Arte Pará. Então, assim, na minha cabeça, aquela voz, se o Walter tivesse vivo, era um grande amigo dos meus pais, com toda certeza era ele que fazia essa voz, porque era a voz mais linda que eu conheci. Mas temos o Falabella, um artista competentíssimo, multitalentoso, maravilhoso, escritor, autor. Então é bem bacana, porque também traz uma outra pegada para a nossa comunicação, traz um outro, botamos ele na Praça Batista Campos andando no meio das garças para fazer a publicidade do Piazza, Baiquadra. Então, assim, é muito bacana. E aquilo que a gente fala, a nossa régua deu uma elevada. E a gente tem que ir junto e entender aquilo que o nosso cliente deseja, sonha e conseguir trazer para ele. E graças a Deus a gente tem conseguido fazer isso. Da nossa comunicação, do lançamento até a entrega. Então, hoje a gente entrega um apartamento e o cliente está feliz. Isso é muito importante. Então, deixa eu aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta. Outra curiosidade minha. É bom que o Leopoldo é cheio de história e eu adoro conversar. Outra curiosidade minha. Por exemplo, o corretor. O corretor está ali no 1 a 1, certo? Se esse corretor, ele não for, minha opinião aqui, tá? Se ele não tiver repertório, se ele não for bem informado, se ele não souber encantar, um quadra pode se transformar em algo comum. E eu acho que vocês passam bem longe do comum, do lugar comum. Então, como vocês trabalham com essa, com essa equipe, né? O próprio Walter Longo, parte do trabalho dele com a gente é com os corretores. Tá aí. Então, tá respondido. A forma de comunicar. Você traz um paisagismo do Abud de São Paulo, o Abud explica para os nossos corretores como abordar aquela questão daquele paisagismo. Exatamente. Porque senão, né, fica... Né? Fora isso, nós temos uma equipe comercial competentíssima. Hoje, o nosso diretor comercial é o Patrick Aguiar. Ele era diretor nacional da PDG, era diretor comercial Brasil da PDG, paraense, estava em São Paulo. Nós
repatriamos ele para Belém e está com a gente. O nosso diretor técnico, o Éder Cativo, era da quadra, foi estagiário nosso, foi para Estacom e hoje é nosso diretor técnico na quadra. Então, assim, a gente também tem profissionais com a gente, a nossa arquiteta, Renata Reitman, que também amapaense, mas morava aqui, foi para São Paulo, trabalhou lá também em grandes empresas e voltou para Belém e hoje é nossa gestora de projetos na quadra. Então, assim, a gente tem uma equipe muito preparada, muito competente. Falando a mesma língua, né? O marketing, a gente tem o Walter, a gente tem uma agência e a gente tem uma equipe interna com mais 5 profissionais trabalhando em marketing e publicidade. Então, é muita dedicação e gente competente. Comprometida. E aí a gente tem que passar para o nosso corretor, que replica para os parceiros aquele produto, a explicação, o entendimento, aquele sonho, aquela viagem toda que a gente faz quando está sonhando com a família, adquirir o imóvel. É o encantamento, né? O encantamento. Então, a gente dá uma base para que eles possam comunicar bem esse produto. Isso aí. E dar essa experiência do cliente, né? Sim. É isso aí. Leopoldo, tem alguma coisa, alguma novidade, algum projeto, algo que você possa falar para a nossa audiência e já provocar um desejo aí? Tem nosso próximo lançamento na Doca, como eu falei, bem no centro da Doca ali praticamente. Doca entre Jerônimo Pimentel e Senador Lemos. Um ponto estratégico, prédio mais alto de Belém, 2 por andar, 3 vagas de garagem, um prédio com uma arquitetura belíssima. É o Iconic. Iconic by Quadra. Uma arquitetura belíssima, diferente de tudo que se tem em Belém. Vai ser a localização já está sendo, a gente já está tendo aí muita procura, sem nem ter divulgado o projeto ainda. Mas vai ser com certeza um sucesso para mudar aquele skyline da quadra, da Doca, fazer um negócio bem bacana. E esse é o que está saindo do forno agora, e aí nos próximos 60 dias ele já deve estar no mercado, já deve estar sendo comercializado. É o tempo da gente inaugurar a quadra História Doca, que está em obra lá. Que inclusive vai ter um pisolate café dentro, exclusivo para os clientes da quadra. Ô, Mônica, um beijo. Forem lá na loja, então essa parceria lá com o Leandro e com a Mônica, num espaço maravilhoso que eles têm. E quando a gente se apaixonou por aquilo ali, a gente acha que também tem tudo a ver com a pegada, né, da quadra, conversa diretamente. Aí fomos montar a loja nova, vamos para lá com a gente, vamos montar lá dentro. E deu certo e vai ter lá dentro um pisolate de café para atender os clientes. Então é aquilo que a gente conversou. A gente tem que estar inovando nessa busca da experiência, do que o nosso cliente busca, do desejo, de tudo isso. E com esses call brands, né, que agrega valor para todo mundo. Exatamente. Teve um dia que eu vi você falando uma frase que você tinha escutado de alguém, e aí ele falou assim, para a gente finalizar aqui, e ele falou que quem trabalha com o mercado de luxo tem que ter, né, o repertório para lidar ali com o cliente. Aí você falou, você pode até não tomar o mesmo vinho que o seu cliente, mas tem que saber o vinho que ele está tomando. Então eu vou trazer essa frase aqui para te dizer que eu posso ainda não ter um quadra, um imóvel quadra, mas eu gostei demais de conhecer a história, superou realmente as minhas expectativas, porque principalmente quando você falou aí dos projetos sociais, né, os projetos, eu sou uma apaixonada pela comunicação humanizada, então tudo que tange aí o humano, humanização, eu gosto muito, então eu quero te dar os parabéns. A nossa produtora ali se emocionou. E parabéns em todos os sentidos, seja por esses projetos, seja pelo fato de trazer para a gente poder ver a importância, porque a gente leva, Leopoldo, você trabalha com o mercado de luxo, mas isso vale para todas as outras profissões. É você realmente olhar que nicho, quem você atende, né? E você amarrar todas as pontas, que eu acho que é isso que vocês fazem muito bem. Vocês focaram, vocês têm um nicho, é o mercado de luxo, e vocês conseguem amarrar todas as pontas muito bem. Parabéns, eu te agradeço muito por ter compartilhado um pouco aí da história de vocês com a gente. Obrigado de coração pela oportunidade.
por falar um pouco dessa empresa que a gente é apaixonado, que a gente vive o dia a dia e que é uma empresa que ela gera desejo no cliente e gera desejo também no colaborador de trabalhar com a gente. E isso é muito satisfatório. A gente ouvir às vezes de gente que quer trabalhar na quadra. Pô, meu sonho é trabalhar na quadra. Então, assim, é muito, muito bacana sentir isso. E essa é a nossa luta diária. A gente não pode pensar só no nosso cliente e esquecer do nosso colaborador. Porque se o nosso cliente recebe a experiência que ele sonhou, muito da culpa vem do nosso colaborador. Então, isso é uma isso cadeia que tem que funcionar com uma engrenagem. Se retroalimentar, né? Uma engrenagem maravilhosa, se retroalimentando, se cuidando, se protegendo e jogando junto. Porque nós estamos no mesmo avião. Então, para nós é uma filosofia, é uma batalha diária, cuidar das pessoas que fazem parte dessa grande família e, da mesma forma, cuidar e realizar os sonhos dos nossos clientes. Nossa, muito obrigada. Obrigado Foi uma honra pela ter oportunidade. você aqui. E para você que nos assistiu, muito obrigada e até a próxima.